grupo parlamentar da UNITA decidiu votar contra a Conta Geral do Estado de 2021 e os cidadãos têm que compreender exatamente porquê. Primeiro, é uma conta geral que não é transparente. Tem vários erros, tem várias omissões, tem várias incongruências, contas que não batem certo e, portanto, o grupo parlamentar da UNITA não podia fazer de outra forma. Só para ter uma ideia, nós votamos contra porque daquilo que se lê da Conta Geral do Estado de 2021, a situação financeira e patrimonial real do Estado angolano é desconhecida. Ou seja, nós sabemos que em 2021 o Estado angolano vendeu património, vendeu bens do Estado e não conseguimos aferir o valor dessas vendas. Não conseguimos aferir se houve prejuízo ou benefício para o Estado relativamente à venda que foi feita. E dou este exemplo digo isso recorrendo a um exemplo que as pessoas compreenderão. O ano passado, 2022, o Estado angolano decidiu vender o BCI. E todos ouvimos que o BCI foi vendido por 25 milhões de dólares. Ou seja, uma bagatela para um banco que na altura valia mais de 800 milhões de dólares. Ou seja, o Estado claramente que saiu prejudicado nesta venda. Em 2021 houve várias vendas e a Conta Geral do Estado não reflete o valor dessas vendas. Há sonegação de informação. Nós não conseguimos saber a situação financeira e patrimonial real do Estado. Ela é desconhecida. Esse é um motivo bastante para votarmos contra. Por outro lado, tem a questão das contas da Sonangol e do Estado relativas às subvenções aos combustíveis também não estão certas. E isso não é a UNITA que diz, é o Tribunal de Contas que diz. Outra questão que nós levantamos para justificar o voto contra. Todos nós sabemos que em 2021 o preço do barril de petróleo foi taxado a um valor, mas que quase que foi vendido ao dobro. Ora, a informação sobre o diferencial do preço do barril de petróleo que foi apresentada aos deputados através da Conta Geral do Estado apresenta um saldo nulo nos seus movimentos de entradas e saídas. Ou seja, significa dizer que não houve, o Estado angolano não recebeu esse dinheiro. Todos nós sabemos que esse dinheiro foi recebido. E a conta bancária do Estado angolano, DNT 0094008, reflete exatamente um extrato diferente daquilo que está na Conta Geral do Estado. Ou seja, se nós temos uma Conta Geral do Estado que não é transparente, que tem omissões, não faz sentido votar nela, votar a favor dela. Por outro lado, a vida dos angolanos em 2021 foi boa. As pessoas tiveram água, tiveram luz, tiveram saneamento básico, alimentação de qualidade, o salário compatível com o custo de vida. A resposta é não. Então não podemos aprovar uma Conta Geral do Estado que não gera felicidade nem prosperidade aos angolanos. Muito pelo contrário. A mim preocupa-me o facto de os cidadãos acharem que seja normal deputados que se dizem representantes do povo aprovarem uma conta geral onde o dinheiro que Angola arrecadou naquele ano de 2021 não entrou para os cofres. E a conta geral não reflete isso. A mim preocupa muito. Preocupa muito saber que o Estado angolano alienou património em 2021, tal como fez em 2022. E esse dinheiro não está refletido na conta geral. E nós não conseguimos saber exatamente qual é o benefício ou o prejuízo da alienação do património do Estado. Um órgão como o Tribunal de Contas, tendo em atenção essas situações, claramente que a PGR é acionada logo ali, porque a PGR tem um representante no Tribunal de Contas exatamente para essas questões. Ou seja, não precisa que alguém venha fazer queixa, venha fazer denúncia, não, ali mesmo deve iniciar o processo de inquérito para avaliar até que ponto houve dano para o erário. Esse dinheiro é de todos nós.
não pode ser gerido como se isso fosse a casa da mãe Joana. Não. Isto é Angola e esse dinheiro pertence aos angolanos. E este dinheiro tem de ser gerido da melhor maneira possível. Com transparência, com rigor, com eficácia, com eficiência e, sobretudo, com verdadeira prestação de contas. Ora, uma conta geral do Estado que passa com o conluio de quem já defraudou os cofres do Estado, é claro que não é uma conta geral para se dar mérito nem se aprovar. Tomamos conhecimento de uma situação através de um parceiro do Tribunal de Contas. Solicitamos à Assembleia Nacional uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública, porque foi através de um relatório parceiro do Tribunal de Contas que demos conta disso. O que é que nos responderam? Está a entender? A questão que se coloca é exatamente essa. Ou seja, nós, enquanto deputados, enquanto legítimos de representantes do povo, estamos a fazer a nossa parte. Agora, há outros deputados que não sei a quem representam, que bloqueiam a fiscalização. Não aceitam as comissões parlamentares de inquérito. Aceitam aprovar uma conta geral do Estado que é uma autêntica roubalheira ao erário. Portanto, esta é a situação que Angola está. Gostaria de dizer, relativamente a essa questão, que houve 2 anúncios por parte do Executivo. Exato. Um primeiro anúncio foi a questão da redução do IVA e o outro anúncio foi do corte de regalias aos governantes. Ora, relativamente ao primeiro anúncio, eu penso que a informação do Executivo peca por falta de conteúdo claro. E digo isso porque, tal como na retirada da subvenção à gasolina, o Executivo não nos veio dizer exatamente quanto é que o Estado angolano iria encaixar, okay, com a retirada da subvenção à gasolina. Não nos veio dar essa informação. Também não nos veio dar a informação agora de quanto é que o Estado vai deixar de embolsar com a medida de redução do IVA de 14% para 7% sobre os bens alimentares. Mas todo mundo sabe, e os que não sabem vão ficar a saber, que o Grupo Parlamentar da UNITA, sobre essa questão, veio exatamente dizer que entende que, de acordo com o contexto atual, de acordo com o estado da nossa economia, o IVA deveria ser 0. E IVA 0 para quê? Sobre os bens alimentares. E a redução de 14% para 7% deveria ser para os outros bens. E aí iríamos fazer uma distinção entre bens de luxo, que ficariam com os 7%, e aqueles bens que não são considerados de luxo, mas que não são bens alimentares. E porquê? Porque nós temos determinados bens e serviços que, apesar de não serem bens alimentares, são de uma necessidade extrema e básica. Dou-lhe 4 exemplos. A energia, a água, as fraldas para as crianças e os pensos higiênicos para as mulheres. E não nos vamos esquecer que 52% da população em Angola é feminina. Portanto, não estamos a legislar para a maioria da população. Estamos a legislar para um conjunto pequeno de pessoas com esta medida. Quem? Aqueles que utilizam os bens alimentares. Aí é para todos. Mas, vejamos, todas aquelas pessoas que não utilizam a alimentação que não é importada, ok? Vão beneficiar. Mas aqueles que utilizam alimentação importada. Por decorrência da sua própria condição física e de saúde, e estou a falar aqui daquelas pessoas que são intolerantes à lactose, aquelas pessoas que são intolerantes ao glúten, aquelas pessoas que são intolerantes a uma série de determinados produtos, ok? Cuja alimentação é feita com base em produtos que são importados, porque em Angola não temos, serão penalizadas. E é uma larga maioria da população assim. E são sobretudo crianças, porque do 0 aos 8 anos, a imunidade das crianças, ok, tende a ter estes problemas que eu estou aqui a levantar. Dirão, não, isso é coisa de gente de classe média, média alta. Não, temos muitos cidadãos, muitas crianças intolerantes à lactose,
cujos pais nem sequer têm conhecimento da doença que os filhos têm. Justamente. Ok? E porque não têm capacidade de comprar uma lata de leite nido, nem dão conta que a criança é intolerante à lactose. Mas o dia em que comprarem a lata de leite nido, vão ver qual vai ser a reação do organismo da criança. Portanto, há aqui uma série de situações que deveriam ser acauteladas. Por outro lado, eu entendo que para se restituir o poder de compra dos angolanos, o executivo deveria fazer atualização dos salários. Atenção, atualização dos salários é diferente de aumento dos salários. São coisas completamente diferentes. O que é uma, o que é outra coisa? O aumento do salário é o Pedro Cafiel, nesse momento, recebe, vamos supor, 100 mil kwanzas e vai passar a receber 150 mil kwanzas. Isto é? Isso é um aumento de salário. Ok. Agora, a atualização dos salários, de acordo com a taxa de inflação, é a taxa de inflação esperada para o ano 2023 é X%, o salário do Pedro Cafiel é atualizado nesses X%. Para quê? Para o Pedro Cafiel não ter redução no seu poder de compra. Para que as famílias não sejam corroídas, para que o salário das famílias não seja corroído pela inflação. Isso é que é uma medida inteligente. Se nós formos para outras latitudes, África do Sul, a Namíbia, mesmo Portugal, e nós gostamos muito de buscar Portugal como exemplo para mais coisas, mas as boas coisas não vamos buscar. Todos os anos, em Portugal, há atualização de salários, tendo em conta a taxa de inflação. Por que o executivo de João Lourenço não faz isso? É disso que os angolanos estão à espera. É disso que iria efetivamente fazer com que as famílias pudessem ver restituído o seu poder de compra. Eu não falei de aumento salarial, eu falei de atualização salarial. São coisas diferentes. Tanto, e o problema do MPLA é exatamente esse. Têm sempre problemas de verificar os conceitos. A atualização salarial não pressupõe aumento da produtividade, muito pelo contrário, é uma questão de justiça social. Por quê? Porque quem não consegue conter a inflação, quem não consegue controlar a inflação, não pode prejudicar os milhões de pessoas que até produzem, que até há produtividade, mas vêm corroído o seu salário. É verdade, sim. Vêm corroído por dois motivos. Primeiro, porque há inflação, e segundo, porque a taxa de câmbio, ok, ao ser flutuante e ao dependermos sempre de produtos importados, também perdemos poder de compra. Nós perdemos poder de compra por dois motivos. Primeiro, porque o salário é corroído pela inflação. Segundo, porque o salário é corroído pela taxa de câmbio. É gravíssimo. É gravíssima por quê? Porque toca em alguém que tem a categoria de ministro. Portanto, é um auxiliar do titular do Poder Executivo. E se um auxiliar do titular do Poder Executivo teve esse tipo de conduta, para já, acho muito estranho os serviços afetos à Presidência da República não terem emitido qualquer nota, nem a desmentir, nem a confirmar, o que é gravíssimo. Em qualquer país normal, minimamente organizado, uma denúncia dessa natureza, sendo ela verdadeira ou falsa, deveria ter um pronunciamento dos serviços afetos à Presidência da República. Segunda nota. A ser verdade essa informação, denota que, para além de haver responsabilização, deveria haver responsabilização criminal das pessoas visadas, não é só uma, são várias, ok? Também há a questão da responsabilização política. Um escândalo dessa natureza, em qualquer outro país, os órgãos de comunicação social estariam a debater sobre essa questão. A minha pergunta é, por que é que os órgãos de comunicação social públicos, pagos com o dinheiro de todos nós, não se dão o trabalho de anunciar essas notícias? Ou seja, nem que seja para desmentir. É que nem que seja para desmentir. Outra nota que tem que ver com esta questão, nós temos um comentador de uma televisão que é paga com o dinheiro
de todos os angolanos, que recorrentemente fazia comentários sobre este processo, caso Lussati, e afinal teve também, neste caso, como interveniente. A denúncia cita o Dr. David Mendes, por exemplo. Exatamente. Portanto, também acho que isso é gravíssimo, a ser verdade. E atenção, eu, conhecendo Angola e os angolanos como eu conheço, tenho quase certeza que essa denúncia não é mentira. A Assembleia Nacional, nesse momento, já deveria preocupar-se em fazer uma comissão parlamentar de inquérito, ao mínimo. Mas acredita que vai fazer isto? Acredito que a Presidente da Assembleia Nacional nem sequer distribuiu a carta aos grupos parlamentares. Eu não sei Nós se estamos vocês super estão-se a lembrar Estamos que super avisados. ele denuncia que esteve em cárcere privado, em instalações que não pertencem ao Estado, foi torturado para que dissesse que aquele dinheiro que foi encontrado em sua posse era de determinadas pessoas que queriam ser indiciadas também neste processo de corrupção. Ou seja, ele está a denunciar aqui crimes graves. Nós recebemos o documento, mas diretamente do Lussati, não por via da Assembleia. A questão que se coloca é toda a documentação que é entregue à Presidente da Assembleia Nacional deve ser imediatamente distribuída aos grupos parlamentares. Por que não fizeram essa distribuição? É a minha questão. Coincidentemente, nos Estados Unidos também se fala da ideia de um impeachment ao presidente Joe Biden. Ou seja, os americanos hoje estão a discutir se podem ou não avançar com a destituição do presidente Joe Biden. E só para ver a diferença cultural, e acho que o presidente da UNITA, quando chegar, vai trazer uma boa experiência do debate público a nível dos Estados Unidos sobre essa questão, que é completamente diferente do debate público em Angola. Enquanto que nos Estados Unidos estão a verificar a questão da regularidade da lei, a regularidade das instituições, o prestígio da instituição Presidente da República. Em Angola, quando se fala de destituição do Presidente da República, a UNITA quer guerra, a UNITA quer desestabilizar o país. Vamos fazer o seguinte, este assunto, como é o último, vamos fechar com ele. Sim, eu só queria dar esta nota, porque de facto foi exatamente na mesma semana em que o Presidente Adalberto Costa Júnior aterrou nos Estados Unidos que iniciaram efetivamente essas ideias de impeachment ao presidente Joe Biden. Depois, quanto ao que ele denunciou, todos nós enquanto angolanos sabemos, Angola deve ser dos poucos países que se diz formalmente na sua Constituição que é um Estado de direito democrático, mas que o líder do maior partido na oposição não tem espaço nos órgãos de comunicação social públicos. Ou seja, não é entrevistado, não passam as suas conferências de imprensa na totalidade, não passam aquilo que ele diz, cortam as informações que ele presta nas conferências de imprensa. Portanto, há uma série de censura ao líder do maior partido na oposição, coisa que seria impensável na África do Sul, na Namíbia, em Cabo Verde, no Botsuana, que fomos há pouco tempo. Isso para não citar países que nós às vezes gostamos de pensar que em África não há bons exemplos de democracia. O Ghana também, bom país. O Ghana, exatamente. Há bons exemplos de democracia em África. E, portanto, eu penso que Angola tem de começar a procurar cumprir aquilo que está estabelecido na sua Constituição. Quem é oposição tem direitos. E um dos direitos que a oposição, que a Constituição estabelece para os partidos políticos na oposição é o facto de deverem ter igual tratamento por parte das entidades que exercem o poder público e um direito a um tratamento imparcial da imprensa pública. Ou seja, todos os partidos políticos, quer o que está a exercer o poder, quer aqueles que estão na oposição, têm de ter direito a um tratamento imparcial da imprensa pública. Eu estou a citar o número 4 do artigo 17 da nossa Constituição. Por outro lado, sempre que o Executivo se pronuncia, nos termos do artigo 45, número 2 da Constituição, os partidos políticos com assento parlamentar têm direito de réplica política. Isso não acontece. O Executivo todos os dias se pronuncia e não temos todos os dias réplica dos partidos políticos com assento no Parlamento. Portanto, a nossa democracia, se é que nós temos democracia, é extremamente doente.
entre aqueles dois e o engenheiro Adalberto Costa Júnior, em termos de protagonismo, em termos de presença na sociedade, em termos de discurso político, claramente que não há comparação. Não há comparação. E daí que o prémio foi atribuído. Portanto, os leitores do Novo Jornal demonstraram que efetivamente ele não venceu só por ser personalidade política do ano 2022. Isto faz-nos recuar a agosto de 2022 e o resultado eleitoral. Sim senhora, havendo voto secreto, e por isso é que o presidente João Lourenço tem medo do voto secreto, porque ele sentiu na pele nas eleições a força do voto secreto. Na assembleia de voto onde o presidente João Lourenço foi votar, das 5 mesas, ele perdeu em todas. Essa é a força do voto secreto.